Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. Está feliz, dá glória. Pega a tua Bíblia no livro de Mateus 24, também no versículo 24. Glória a Deus. Pode procurar aí, que Deus vai falar hoje aqui. Aleluia. Mateus 24, versículo também 24. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Todo mundo achou. Vamos ler. Mateus 24, versículo 24 diz: porque surgirão falsos e falsos e farão sinais. Pode continuar. Até os escolhidos. Fala assim: Jesus, que goteja como chuva tua doutrina em mim. Assenta e glorifica a Deus. Glória a Deus. Hoje eu estou muito feliz. Estava vendo uma pessoa diferente na igreja. Quando eu fiz meu olho, é a Fernanda. Não estava conhecendo, não. Está diferente. Seja bem-vindo à casa do papai. E também o Rogério está aqui. Isso aí já é da casa, né? Toda casa tem um filho rebelde. Eu não tenho. A da casa do Lucas era ele, né? Agora Deus fez a obra. Da casa de Deus é o Rogério. Mas tá bom. Meu irmão mais velho. Tá aí, mas Deus vai fazer a obra nessa vida. Irmãos, sobre falso profeta. O falso profeta é quem diz que Deus revelou e não cumpre. Profetiza e não acontece nada. Ele é o quê? Falso profeta. Falso ministro é o que prega mentira. E o pessoal está pregando que pode casar de novo, é falso ministro. O pessoal está pregando que mulher pode cortar o cabelo, é falso ministro. Pastor, mas quando o pastor ele prega mentira e profetiza e não cumpre, ele é a fusão dos dois. Ele é falso profeta e falso ministro. Quem entendeu diz amém. Amém. E o falso Cristo? Esse aí quer ser a bolacha mais gostosa do pacote. Ele quer ser o próprio Cristo. Ele se acha e se diz que é Jesus. Quem entendeu diz amém. Amém. Falso Cristo tem demais. O mais famoso no Brasil é o Henrique Cristo. Quem ouviu falar dele? Está aqui pertinho em Brasília. Se quiser expulsar o coisa ruim dele, vai lá. É aqui pertinho, tá? Em Brasília aqui. E tem vários no mundo, irmão. Eu estava uma época fazendo uma pesquisa no Google sobre o falso Cristo. Aparecia um lá cabeludo, barbudo, é o padrão, mas ele tinha um jeito meio coisado. Quem entendeu diz amém. Amém. Eu falei, esse aqui é do manto. Então tem de tudo. Tem um de Porto Rico, irmão, que ele tem a tatuagem 666 no braço. Esquema ele, igreja. E ele ensina que não é bem assim. Estão interpretando a Bíblia errado. Esquema ele, igreja. Mas hoje eu quero focar mais no falso profeta. Irmão, o Brasil está cheio. Tem ou não tem? E o mais interessante é que muitos que hoje são falso profeta, falso ministro, foi de Deus. Eu conheço um. Eu tive o prazer de ouvir uma pregação dele antiga quando eu aceitei Jesus. Irmão, só falava em doutrina. Pregava contra o divórcio, contra a televisão. Se eu disser o nome dele, você vai falar, não, pastor, isso é engano. Não vou falar o nome dele. Mas hoje ele é um pastor político. Desqueima ele, igreja. Falava mal da política, desqueima ele, igreja. E hoje, irmão, é a favor de tudo que falou. Pastor, mas como um profeta de Deus se transforma num falso profeta? São várias coisas. Adultério. Outra coisa, dinheiro. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça se desviou a muitos. Então, quando a pessoa ele começa a fazer a obra por dinheiro, a pegar dinheiro da igreja, ele está se transformando num lobão. Porque o crente ele tem temor de mexer com as coisas de Deus, ele tem temor de dar o calote.
Sabia disso? Ele tem medo de pegar um dinheiro e não dá conta de pagar, ele fica preocupado. O falso profeta, ele até inventa revelação de todo jeito, para não pagar aquela dívida ali. E quando paga, fica murmurando. Porque o falso profeta não ama dinheiro, ele ama, aliás, não ama Cristo, ele ama o dinheiro. Ele é louco por dinheiro, é apaixonado por dinheiro. E a vida dele, ele se move em torno do dinheiro. Nós tínhamos um pastor, ele era de Deus. Eu conheci ele lá onde eu nasci na fé. Mas um dia eu notei que toda vez que tinha um pastor da gente que abriu uma igreja, ele não perguntava assim, olha, tá indo alma lá? Quando vencia um mês, ele falava, quanto que está entrando lá? Esquema aí, igreja. O correto seria vir até o pastor Gladys, não está aqui hoje, mas serve de exemplo. Pastor, como é que está lá? As pessoas estão indo no culto? O que está acontecendo? Mas perguntar quanto que está entrando lá, estranho. A igreja ela precisa de recurso financeiro. Nós precisamos. Mas a pessoa, quando ele se preocupa só com o dinheiro, só com o dinheiro, só com o dinheiro, o Deus dele é mamon. O Deus dele não é o nosso Jesus Nazareno. Então, quando você vê uma pessoa pensando em dinheiro, então a igreja para ele virou uma empresa. Nós sabemos que a nossa igreja, as igrejas no Brasil, elas são sem fins lucrativos, né? Claro que tem dinheiro para manter aluguel, para pagar energia, para ficar com a internet, para manter um irmão que está viajando, que veio da obra. Precisamos disso, mas o nosso foco não é isso. O nosso foco é almas. O financeiro é consequência de fazer a coisa certa. Quem bate palma e dá glória a Deus. Então, se você está ouvindo essa mensagem e você fica assim pensando, nossa, a igreja aqui tem que dar dinheiro, só fala em dinheiro, você está se transformando num falso profeta. Quem são os falsos profetas? São muitos fatores. Então, se você está começando a pensar só em dinheiro, você está virando um falso profeta. Você está virando um falso ministro. Quando você começa a amar o dinheiro, você não está nem aí se o irmão é casado, divorciado de novo. Você revela lá uma revelação para ele casar de novo, sabe para quê? Porque o dízimo dele é alto. Eu passei muito problema aqui, irmão, no começo dessa obra, com pessoas que queriam pregar, queriam tomar conta de cultos, mas queriam que eu passasse a mão e deixasse eles divorciados casarem de novo. Aqui não, porque aqui a obra é de Deus. Aqui eu amo a doutrina e amo a palavra de Cristo, e vou pregar ela a tempo e a fora de tempo. Que bate palma. Irmãos, é fácil eu olhar para o irmão Adriel e falar assim, Deus vai te dar um carro importado. O irmão Adriel, não é fácil, irmão Adriel? É fácil, não é? Falar para o irmão de Isaí, Deus vai te dar um Fusca. Não, não. Tá bom, né? Se é de Deus, recebe o Fusca. Mas é fácil falar que Deus vai dar bênçãos. O falso profeta, irmão, ele gosta de falar de bênçãos. Revela casamento, revela tudo. O falso profeta, ele gosta de lisonjear, porque através da lisonja vai encher o bolso dele. O profeta de Deus, tudo que Deus colocar na minha boca, eu vou falar, seja bom ou seja ruim, seja repreensão, seja lá o que for. Sendo Deus, estou disposto de Deus. É ou não é, igreja? Mas como é que é difícil passar uma revelação de repreensão para alguém, é ou não é? Talvez você olha para o irmão de Isaí e pensa, não, o irmão de Isaí, ele não tem dinheiro, está assim meio... É mais fácil. Mas quando é um empresário e Deus manda você repreender ele, quando é uma pessoa de carro importado, de fazenda e gado, e Deus manda você ir lá, olha, vai lá e diz para ele que eu estou desagradando do que ele está fazendo, eu vi o que ele fez. Irmão, só o profeta de Deus fala sem medo de nada. Um dia Deus mandou me pregar para uma pessoa, me entregou uma mensagem, uma pessoa bem sucedida. E quando eu comecei a pregar, começou a alterar, eu comecei a falar de novo, resultado, baixou a cabeça e teve que receber, porque não era eu, era Deus. Então, irmão, o profeta de Deus, ele não tem que ter medo de ninguém, não.
é juiz, toma. É jogador de futebol, é milionário, é pobre, tem Fusca, tem carro do ano, não importa. A mensagem é a mesma: conserta-te o teu caminho. Glória a Deus. Falso profeta, irmão, quando ele vai orar numa empresa, já orei em empresa, já me chamaram para orar em empresa, sabia? E eu cheguei o burrete que Deus mandou. Tô nem aí. Não depende dele, não depende de quem? De Cristo. Põe na sua mente: você depende exclusivamente do dono do ouro e da prata, que é Cristo. Ah, mas o irmão lá está ajudando a igreja. Se eu engrossar o caldo, ele vai parar. Que pare, porque eu estou com Jesus. Não tem problema, irmãos. Daqui a pouquinho eu vou contar uma história melhor para vocês. Então o que acontece? O falso profeta, quando ele vai na empresa do fulano, na casa do fulano, irmão, tem que ter uma profetada. O que quer dizer, pastor, profetada? Profetada é mentira. Então vamos pegar a profecia mentirosa e vamos chamar de profetada. Profeta passa profecia. Falso profeta passa profetada. Então o falso profeta, irmão, ele tem uns que combinam. Ó, vamos na casa do empresário, lá no condomínio fechado, você vai passar uma profecia para ele. Eu estou sabendo, hoje em dia está fácil, né? Tem Facebook, tem outras redes sociais aí, a pessoa posta a vida dela lá. A pessoa dá uma pesquisada, o falso profeta é assim, irmão. Ele dá uma pesquisada lá e vai lá e já combina com o irmão, começa a bala, depois de encher o bucho, né? E passa a falsa profecia para aquela pessoa, baseada naquilo que ela sabe. Observação: existe a profetada da carne e a profetada do diabo. Quando o diabo, o espírito do falso profeta, toma a boca da pessoa. Um belo dia, quando eu congregava na IPDA, eu tinha um pastor e ele chamou a gente para ir para o monte. E aí fomos para o monte. Eu tinha uma Brasília velha, fumava mais do que o irmão Rogério. Vocês acreditam nisso? Difícil acreditar, mas era. Olha, fumação, parecia antigamente aqueles carros fumacê da dengue, vocês lembram? Vocês ficar perto do Rogério, o mosquito vai sair. Toda hora sai uma... Aqui na igreja não pode, mas quando sai lá fora, se pudesse fazer uma chaminé na cabeça dele, já saía direto pro alto. Então eu tinha uma Brasília assim, vamos chamar ela de Brasília Rogério. Enchi a Brasília Rogério de gente, fumando. Subimos para o monte. O Monte da Granja. Quem lembra do Monte da Granja? Ali. Agora encheu agora é empresa lá, né? Tudo empresa. Subimos no Monte da Granja. Paramos a Brasília Rogério. E começamos a clamar. Aí de repente subiu duas mulheres. Uma de calça colada. E a outra toda vestida na doutrina. Quem entendeu diz amém. O diabo é diabo. Quem vê que o diabo é diabo diz amém. Ele ia usar uma mulher de calça para enganar alguém de doutrina? Jamais. Que nós já está vendo que não é. O diabo tomou a mulher que estava supostamente na doutrina. Supostamente. De repente eu chamei o pastor e vi um demônio na forma de um urubu nas costas dela. Eu não vi a pata dele, mas vi ele cochichando no ouvido dela. Um demônio. Eu falei para o pastor: vai passar uma profetada para nós. Eu tive uma visão aqui. Então elas ficaram assim com a mão para o alto, de costa para nós. Eu falei: já vem. O que nós faz, Duardinho? Dizia meu pastor. Eu disse: Duardinho, não sei por que ele me chama de Duardinho, né? 1,85 m, mas tá bom. Eu falei: vamos pôr o rebanho aqui, deixa comigo, Deus vai me usar. Vamos ficar tranquilo. Ele falou: eu estou com medo, não sei o que eu faço. Ele era pastor novo, só que eu era o dele mais velho, né? Eu disse: não, fica tranquilo. Jesus me revelou, vou ficar aqui. O pessoal orando ali, cheio do Espírito, eu daqui olhando. Ela fez assim com a mão. Ela, de repente, tá vendo ela? Aí eu apontei meu dedo e disse: falso profeta, demônio da falsa profecia. É daí para trás, se retire no nome de Jesus. Ela virou e saiu correndo, foi-se embora. Então, irmão, tem pessoa que falava assim: Eduardo, você é doido, se for o Espírito de Deus na vida dela, você tocar no Espírito, você blasfema. Irmão, nós que estamos na doutrina, discernimos tudo e ninguém ensina a gente. Se você está na sã doutrina e você é um profeta, uma profetisa de Deus, o diabo não te engana.
Ele tentou me enganar, tentou nos enganar, mas o Espírito verdadeiro revelou o profundo e o escondido. E bate palma e dá glória a Deus. Irmão, o testemunho do irmão aqui do Goiás, que abriu uma igrejinha de sã doutrina e passou peleja. Um dia chegou um carrão na porta dele, e o homem desceu do carro e disse: eu sou um empresário. Na época, isso tem muitos anos, irmãos, mais de 17 anos atrás, o dízimo dele era 100 mil reais. Quem entendeu diz amém. Nossa, pastor, isso faz até cabelo nascer na careca. É muito dinheiro. É muito dinheiro, pastor. O irmão era dizendo: o que vocês estão olhando para o senhor limpo ali? O que aconteceu? O irmão ali? Ai, irmão limpo. É um dinheiro bom, né? Era 100 mil reais, irmãos. E ele desceu do carro e falou: olha, pastor, estou vendo que a igreja está vazia, eu gostei do lugar. A gente vai dar uma melhorada aqui, mas o senhor me recebe como seu membro? Recebo. Eu disse: é 100 mil. Só que você não está entendendo. Eu quero uma igreja meu estilo. Eu estou vendo que aqui tem umas irmãs assim meio coisadas, assim não dá não. E eu gosto do bermudãozinho, minha mulher usa uma calça colada, nós vamos para o clube, nós bebemos uma cerveja, um carnavalzinho gospel. Sabe como é que é? Eu tenho dinheiro, tenho que usufruir, né? Pastor, não, mas aqui é doutrina. Falou: não, olha, vou te dar um tempo para você pensar, tal dia eu volto aqui, pense. Pense, porque o dízimo é alto. Ele disse para ele: pensa que eu volto, porque eu sou um empresário bem sucedido. Foi-se embora. O irmão começou a orar. Irmão, quando uma pessoa faz uma proposta dessa para um pastor de sã doutrina, para um irmão de sã doutrina, precisa orar para perguntar a Deus? Não precisa, irmão, é laço. Não perca tempo com isso. Eu já passei coisas aqui que vocês nem imaginam, irmão, mas fiquei na sã doutrina e até a morte ficarei. O que acontece? Dias depois, o pastor recebe a visita do empresário. E aí? Deus me confirmou. Deus confirmou? Foi a carne ou foi o diabo? Se alguém está me ouvindo e ouve essa palavra e recebeu ou vai receber uma proposta como essa, Deus não está nisso. Não está, igreja. Esse irmão foi comprado, esse irmão se corrompeu, esse irmão se vendeu, é um mercenário. Então, igreja, se tornou um falso profeta, um falso ministro, um mentiroso, um enganador, por causa do amor ao dinheiro. Então muitos pastores, muitos obreiros que pegam o dinheiro da igreja, seu ministério permitir, viraram um falso profeta, viraram um mercenário. Então eu quero saber qual é o seu nível. Será que você não se vendeu? Será que você não está se vendendo? Será que você não está trocando os dias de culto por um dia a mais de trabalho? Tem gente que não quer mais saber de ir para a igreja, vai uma vez por semana e olha lá, porque está trabalhando dia e noite. Isso é amar o dinheiro, isso é um passo para você virar um falso profeta. E bati palma na glória a Deus. Irmãos, eu costumo dizer para minha esposa, quando a pessoa vem com leite, eu estou com queijo. Há muito tempo pronto. Porque Deus sempre me avisa. Um belo dia, uma pessoa começou a ajudar essa obra. Sabe o que é ajudar a obra? Mais um dia, Deus me deu uma revelação. Eu estava conversando com essa pessoa no telefone, e quando eu estava conversando, desceu uma voz do céu e disse assim: maldito homem que confia no homem. Quando eu despedi, virei para minha esposa: vai dar problema esse cidadão. Vai dar problema. Deus me falou aqui agora. Você vai ver como vai dar problema. Irmão, queria colocar câmera na igreja para me filmar. Quem entendeu diz amém. Eu obedeço ao homem ou obedeço a Deus? A Deus. Eu obedeço a Deus. O pastor de sã doutrina obedece a Deus. Logo depois se revelou. Queria me comprar, mas eu não me vendo. Esse dia eu estava conversando com o irmão Antônio. Eu falei: irmão Antônio, era para mim estar andando de carro novo. Era para mim terminar da minha casa, que eu nunca consegui terminar. Falta um pouquinho agora, vou chegar lá. Por que eu não fiz isso? Porque eu não aceitei ser comprado. Quem me comprou foi Jesus pelo sangue dele. Então põe isso na sua mente.
Se acha que as pessoas não fizeram proposta para pregar em outros ministérios, irmão, não vou mais. Posso pregar ao ar livre, posso pregar no ginásio, mas não vou mais pregar na igreja dos outros. Pode pôr o dinheiro que eu não vou. Então, crente de Deus, põe na sua mente: nós já fomos comprados, nós já temos um preço. Foi a morte de Jesus que comprou a gente. Então, na verdade, isso não tem preço. Então, não se venda, não se torne um falso profeta, uma falsa profetisa. Quantos irmãos veio aqui e me deu trabalho? Pastor Eduardo, eu quero unir com o senhor, Deus mandou. Ué, que bom, irmão, Deus mandou. Mas Deus usou um vaso e disse que eu posso casar de novo. Como assim? Não foi Deus? Sua esposa é viva? Foi Deus. Foi o inimigo que usou, mas é um vaso de honra. Pode até ser que já foi, mas não é mais. Não acredite em revelação e profecia, irmão, de que tem WhatsApp não, Facebook. Quem está na política. Não acredite em profecia de irmão que corta cabelo, está com a boca suja de batom. Cristo é o mesmo, nosso Deus é o mesmo, e não mudou e nem nunca vai mudar. Irmão, outra coisa que torna a pessoa um falso profeta: não se humilha, não confessa os seus pecados, só fala por riba. Já tive um pastor que eu disse para ele: o dia que você falar tudo que você aprontou para mim, que sou seu pastor, nem queria saber, você vai ser liberto. Mas enquanto você não fazer isso, não tem como, meu irmão. Você esconde as coisas, fique sabendo pelos outros. Ele nunca confessou tudo e também nunca foi liberto. Então, irmão, a pessoa tem que confessar o que fez. Quem confessa e deixa o teu pecado alcança misericórdia. Fica escondendo. Tem pessoa que dá uma relada na mulher, xinga a mulher, estoca na Santa Ceia. Você vai virar um falso profetão. Tem briga de casal que é tão feio, irmão, e um manda o outro embora, um ameaça o outro, sabe? E vem e toca na ceia. Por que você não vai no seu pastor e fala: pastor, eu cometi um erro, eu vou falar para o senhor? Fale. Então, irmão, tem muitos que estão se tornando falso profeta, falsa profetisa, porque joga o pecado por debaixo do tapete. E se dizem usado por Deus ainda. Tem irmãos que não quer descer de cima do altar, no sentido espiritual. Foi vaso, mas pecou e não confessou o pecado, não quer confessar, não quer se humilhar. Só fica disciplinado quando o negócio não tem outro jeito e as pessoas estão sabendo. Né, irmãos? Eu acho bonito quando o irmão peca, vem em mim e fala: eu cometi tal pecado, me perdoa aí. Ou eu estava fazendo aqui umas coisas aqui erradas, mas eu me arrependi. Vem a gente, fala e começa do zero. Mas tem gente, irmão, se você não souber, não fala. Tem gente que a gente pergunta, a gente sabe, não quer confessar. E quer continuar passando revelação, quer continuar pregando no altar, louvando, fazendo as mesmas coisas, porque tem vergonha das pessoas verem que foi disciplinado. Mas quando Jesus voltar, você vai ficar? O que Jesus vai falar para você que não confessa e continua do mesmo nível? Apartado de mim, maldito, para o fogo, preparado para o diabo e seus? É isso, porque é falso profeta, é mentiroso, quer passar a revelação para impressionar, quer impressionar os outros. Não sai não quer descer do salto, não quer descer do altar, não quer começar do zero, irmão, irmã. Se está em pecado, se humilhe e comece do zero, peça perdão a Deus, confessa o teu pecado. Será que se você morrer dessa forma, você acha que você vai para o céu? Não vai. Está se tornando um falso profeta, um falso ministro, um amante de si mesmo. A pessoa que tem coragem de meter a mão no dinheiro da igreja e fazer o que quiser, dificilmente ele volta atrás. Difícil, irmão. A pessoa que consegue trair tua esposa e chegar na igreja e tomar a ceia, é complicado. A pessoa, irmão, que está em pecado e sobe no altar e prega e se acha de Deus, está difícil, está complicado para você, mas essa pode ser a tua última chance, a tua última oportunidade antes de você virar um lobão.
Olha, tem pessoas que parecem ser de Deus, mas não é. Não é de Deus. Você sabe que você não é de Deus. Você sabe que você está errado. Você tem ciência que você está em pecado e está tocando nas coisas santas do Senhor. Ouvinte que está ouvindo essa palavra, ignorantão, brabão, ameaça bater na esposa, ô seu rebeldão, está aí dando de pastor no YouTube, mas não é. Esse dia eu estava falando para o irmão José acerca de um cidadão que eu já conversei com ele, já não vou conversar mais. Bom que esteja ouvindo, depois eu vou até tirar o carapinho sobre esse assunto. De pessoas que querem ser pastor na marra. Abre um canal no YouTube, irmão, e começa a convocar o povo para fazer campanha, né? Aí você vê que não tem alicerce. Eu já falei para esse irmão, outras pessoas já falou, isso não vai dar certo. Irmão, começa a fazer campanha no YouTube, muitos deles nem acabam a campanha. Aí de repente vem a luta, e aí? Não suporta, aí começa a chorar, começa a desesperar, porque não tem capacidade para fazer tal coisa, quer ser um pastor usado na marra. Estava conversando com os pastores de outro estado falando sobre esse assunto. Pessoas que querem ser usados na marra, mas não tem estrutura para isso. O mundo espiritual funciona assim, é uma escada. Você sobe devagarinho. Quando você estiver lá em cima, tiver alicerce e aguentar o vendaval que vem, aí você abre um canal e começa a ensinar. E começa a fazer campanha. Porque Deus vai te honrar. Muitos irmãos caíram porque não deram ouvido a pregações e a exortações como essa. É um irmão aí que vive dando ensinamento, só fala bobeira. Parou, começou de novo, foi repreendido de novo e não quer parar. Irmão, a Bíblia diz: não queira ser mestre, porque duro juízo vem sobre o mestre. Quer ensinar? Será que você está ensinando certo? Será que você está pregando correto? Será que você está fazendo uma pregação realmente bíblica? Será que realmente você está ensinando a verdade ou você acha que isso é verdade? Existe uma teoria que muitos irmãos estão pregando, que eu já repreendi alguns desse ministério, chama uma vez salvo, sempre salvo. Teoria de Darwin. De Darwin não, esqueci o nome. Teoria de João Calvino, o calvinismo. De Darwin do macaco, né? É o calvinismo. O que é o calvinismo? Uma vez salvo, sempre salvo. Quer dizer, o Gabriel nasceu lá na Montalvânia, e pela essa teoria ele nasceu salvo. Se ele for para o boteco, no último momento ele vai aceitar Jesus e vai salvo. Que Deus tem as pessoas certas que vai estar salvo. Isso é mentira. A salvação ela é dada por esforço. Qualquer ser humano na terra que aceitar Jesus e obedecer a doutrina de Jesus, ele é salvo. Só algumas coisas que não tem como a pessoa ser salvo. Uma coisa: blasfêmia contra o Espírito de Deus. Então esse negócio de uma vez salvo, sempre salvo, mentira. A pessoa é salva se obedecer e perseverar. Deus tem plano de salvação na vida de todo mundo, sabia disso? Deus quer salvar todo mundo, isso é Bíblia. Mas a salvação é só para você que obedece, persevera e insiste. Outra coisa que a pessoa se torna um falso ministro, um falso profeta: perseguição. Começa a perseguir o irmão Lucas. Começa a perseguir ele. Não gosto do irmão Lucas, já está errado. Ah, o irmão Lucas não pode ficar na igreja. Fica de olho no irmão Lucas. O irmão Lucas vai louvar aqui. Está louvando feio demais. Começa a perseguição para matar ele na fé. Isso é coisa de falso profeta. Invejoso é coisa de falso profeta. Ah, eu queria tanto ter o cabelo igual do seu limpo. Inveja do homem. Isso é coisa de falso profeta. Bonitão ele, né? Eu queria ter o olho igual do irmão Olimpo. Queria ter uma belina igual do irmão Olimpo. Queria ter um esposo igual o Gabriel. Isso é inveja. Isso é coisa de falso profeta, de falso ministro. O invejoso não vai para o céu. O invejoso vai perder a salvação. Conserta-te. Se arrepende enquanto é tempo, se humilhe, confessa teu pecado, chora na presença do Altíssimo, fala com Deus: Senhor, eu estou imperfeito, Senhor, eu estou errado, o que é que eu faço? O que é que eu vou fazer?
O crente, quando ele é de salvação, ele sempre quer saber: Senhor, o que eu estou errado? Quando ele passa uma luta, ele fala: estou errado em quê? Conserta onde? E tem crente que pergunta a Deus, mas dentro do seu coração ele sabe que fez e está fazendo e pronto. Jesus te ama, Jesus nos ama. Ele quer que todo mundo seja salvo, mas a decisão é sua. Reflita agora aí na sua mente: você é um profeta de Deus, você é uma profetisa de Deus, você é um ministro do Evangelho que prega a doutrina e vive essa doutrina de verdade. E agora, como está a tua vida perante o altar do Senhor? Como está a tua vida na presença do Altíssimo? Como é que está seu coração? É um coração com raiva? É um coração com um desejo de maldade? Como está o teu coração na presença de Deus? Está limpo, está lavado, está remido pelo sangue do Cordeiro? Sabe aquele irmão, aquela irmã que tem desejo de fazer o mal? Ah, se eu pudesse eu matava o fulano. Disse para minha esposa, nós estávamos conversando sobre um assunto, de uma palavra que uma pessoa falou, e eu falei para ela: olha, a boca fala, o coração está cheio. Às vezes fala rindo, fala brincando, mas o coração quer dizer aquilo. Cuidado com suas palavras ansiosas e maldosas. Você sabe, não adianta. Já tenho muita experiência na presença de Deus. Quantas vezes Deus me deu revelação e as pessoas tentaram falar que não, você está enganado, não. E acabar que é. Porque Deus revelou, é porque é. Então Deus sabe o teu coração. Deus sabe o falso profeta que está me ouvindo, a falsa profetisa. Quem tem raiva daquela pessoa que vai para a igreja não está liberto, não está liberto. Tem pessoas, irmãos, que querem passar recado de Deus, mas não tem um preparo para isso. Não está preparado. Não está preparada para isso. Paga o preço primeiro. Quando eu comecei a passar a revelação, irmão, sabe como é que foi? Eu subi para um monte depois que eu ganhei o dom. E oramos lá 21 dias, todo sábado, da meia-noite às 5 da manhã. Quantos que o vento soprou depois dessa campanha? Um desviou, dois desviou, e virou aquele rebuliço. Irmão, somente 4 jovens comigo que o vento não soprou. Só 4 jovens que eram enjoados na doutrina, jovem que procurava a salvação, jovem que orava e jejuava constante, que tinha temor. Quando eu errava um pouquinho, já falava: não, eu sou indigno. Só 4 jovens que o vento não arrancou. Só. Então para um pouquinho e pensa na sua vida espiritual, na tua vida com Deus. Você sabe, não adianta Deus, se eu estiver fazendo alguma coisa errada, usa um vaso. Sabe, quando foi proposto a Balaão que profetizasse contra o povo de Deus, ele perguntou a Deus por quê. Ele sabia que não adiantava, que era o povo de Deus, mas ele pensava no dinheiro, na grana, no tutu, na gaita, na bufunfa. Pensava nisso. Quando ele foi orar, Deus entregou ele ao desejo do seu próprio. Aí ele foi tentar profetizar contra o povo de Deus. Mas o Senhor não permitiu que eu fosse, irmão. Tem certas coisas do coração da pessoa que não adianta nada. Ele vai fazer, ele vai executar. Vai executar isso, não tem jeito. Então Deus entrega muitos no desejo do seu próprio coração. Fala: Deus me revelou, não revelou não, é coisa da sua mente. Você colocou na mente e Deus permitiu que você fosse. Hoje, irmão, nós estamos numa coisa tão estranha. Quantos saem desse ministério e falam: Deus me revelou que o pastor Eduardo vai corromper todo do mesmo jeito, e eles se corromperam lá. E agora? Cadê o Zé Boneca? Ficou sabendo o que aconteceu com o Zé Boneca? Pois é, não vou falar aqui no altar não, mas o que adiantou? Tentou dividir o ministério, olha lá. Por que não se humilhou? Não se humilhou, não quis se humilhar. Então não adianta, irmão. Tem pessoas que têm desejo, irmão, de ser pastor presidente. Paga o preço. Quantos aqui do ministério? Deus me revelou que o pastor Eduardo vai morrer e eu vou assumir a igreja. Estou mais vivo do que nunca. Estou vivo. E pelo que Deus me falou, não vou morrer tão cedo. O falso profeta vai ter que me suportar.
o pastor político vai ter que ouvir. Não adianta, eu só vou partir quando Deus quiser. E vou partir pegando a sã doutrina. Tenho muitos anos de vida ainda. Então aqui passou de tudo, irmão. Gente com muita revelação. Um certo baixinho amigo do irmão ali, morava junto, companheiro dele lá. Companheirão, o homem jejuava. Lanchava, estava de jejum. Entregava o jejum, almoçava, estava de jejum de novo. Aí tá fácil, né? Esse companheiro do irmão ali estava dizendo que eu não podia mais andar com a minha esposa. Sabia? Tinha que andar com homem, que eu não podia andar com a minha esposa. Esses cabas que ficam assim, que é meio machista, que mulher é isso, que mulher não pode subir no altar, que mulher não... Sabe? Eu acho que esse é do manto, que não tem lógica. Como é que você vai deixar de andar com a mulher cheirosa para andar com macho, né, irmão Rogério? Não é melhor andar com a Denise, você não acha? Você quer andar com o Disaí agarrado com ele? Agarrado com o irmão Hélio, isso aí. Agarrado na careca do irmão Olímpio, sério? Agarrado, tá? O caba passou uma revelação para os irmãos falar para mim que Deus queria que eu andasse com homem. Não podia andar mais com a minha esposa. Diz queima ele, igreja. E diz que é para mim já preparar o meu sucessor, que no caso seria ele, né? Tá vendo? Eu falei, jamais vou parar de andar com a minha esposa para andar com esse cabrinho aí. Jamais. Então o que acontece? Passou a profecia, espinhou, pulou para mim, não, para os outros falar para mim. E teve que ir embora envergonhado, sabe por quê? Porque é mentira, porque é falso profeta. Não adianta não, falso profeta. Pode pular, pode espernear, pode profetizar. Não vai adiantar nada. Existe um cidadão aí, que os irmãos me falaram, tudo que eu prego aqui no domingo, ele desprega no meio da semana. Passa a semana toda despregando o que eu prego aqui. Diz que não pode, o diácono não pode ungir, né? Mulher não pode subir no altar. E está despregando também o que o nosso irmão saudoso está liberando a pregar. Então o que ele é? Falso profeta. Eu nem sei o que ele prega, só sei o que os outros me falam. Vem me falar, eu não acompanho. E esses tais me acompanham para desmentir. Quer desmentir o próprio Deus que toma minha boca, que eu tenho a certeza que eu ando com Cristo. Então não adianta não, igreja. Eles tentar parar esse ministério, não adianta tentar despregar isso aqui não, porque o que é de Deus vai continuar para a honra e a glória do Senhor. Bate palma na glória a Deus. Glória a Deus. Não adianta, a igreja de Deus, igreja de Cristo. Tem irmão que vira um pregadorzão, mas quando começa a vir a luta, ele para. Aí fala com Deus. Mas Deus sabe, irmão, o vendaval que está passando, eu vou continuar pregando. Não tem jeito, eu vou parar para quê? Já perdi filho, já perdi pai. Tanta coisa que já passou. Não sou de aço, não, mas o meu Deus é. Aleluia! Ele é que nos fortalece. Eu estou falando isso que tem irmãos que é uma bênção. Até passar uma luta. Admiro pessoas que estão passando luta, principalmente sentimental, e vêm para a igreja. Isso é o mais difícil. Tem irmãos que é crentão, tem irmãos que é uma crentona, mas quando o marido ou a mulher vai embora, aí só o sangue de Jesus tem poder. Só quem quer mesmo que consegue vir para a igreja. Então, meu irmão, minha irmã, persevera. Pregador de Deus, profeta verdadeiro, profecia de verdade, está em extinção. Vai mudar a igreja. Está em extinção. Estava em casa, o telefone toca. Pastor Eduardo Santos, sou eu mesmo. Arrependimento ter atendido. Sou uma empresária. Vou nem falar o nome da cidade, não. Irmã, empresária. Vaso. Ore por mim, Vaso, e fale. A senhora quer oração, irmã? Sim. Orei. Amém. O que Deus te falou, Vaso? Nada. Falou nada, não. Foi empresária. Foi empresária, nada. Mas se Deus tivesse falado, eu tinha falado. Não falou nada. Passam uns dias. Amém. Minha esposa, o que foi? A empresária. Oi, irmã, tudo bem? Aconteceu. Ô, Vaso. Hoje tem revelação aí, eu sei, Deus já me falou aqui. Se Deus falou para ela lá, então para que vai falar comigo? Já não falou? Aí comecei a orar, aí começa, estou sentindo a presença, é hoje. Eu não sei se ela quer casar, não sei o que ela está querendo, quer um iate novo, não sei. Uma fazenda nova, uma vaca bugindo mais bonito, não sei. E aí, Vaso, o que Deus falou? Nada, irmã.
Não é possível. Não, vai ser da próxima. Passa uns dias. Ih, empresária de novo. E aí, vaso. Passa o manto. Vamos orar aqui. Começamos a orar. Vamos de lá, vamos de cá. Começou a falar a língua. É hoje. E aí, vaso? Nada. Eu não disse nada. Você não tem um vaso aí que olha que Deus fala com ele? Não, eu falei, eu tenho um bocado aí. Passa o meu telefone para ele que eu tenho que ser revelado. Passei? Não passei, porque aqui é lugar de profeta de Deus. E o profeta de Deus tem o mesmo Espírito. O mesmo Espírito que está sobre mim está sobre você, se você é de Deus. E se ele não falou nada para mim, não vai falar nada para você. Porque se é o mesmo Espírito, tinha me tomado naquela hora, eu tinha falado. Não se venda. Mesmo que a pessoa te prometa carro, casa, aquilo que Deus colocar na tua boca, você fala, você diz. Porque esse é o Espírito da verdade, esse é o profeta, essa é a profetisa de Deus. Quem bate palma e dá glória a Deus? Glória a Jesus. Então tá aí, irmão. Seja um profeta de Deus. Quem é o falso profeta? É o mentiroso. Este é o falso profeta que profetiza mentira, que distorce a sã doutrina, que prega às vezes a verdade, mas não faz uso da verdade. Então que você não seja esse, que você obedeça a doutrina por prazer. Se você errar, você diga ao seu superior que você fez errado. Não toque na ceia, não louve, não pregue em pecado, porque isso vai condenar a tua alma e vai se transformar você num falso profeta. Diz, queima ele, igreja.